dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas seja o horário que você for ouvir essa mensagem, ela possa tocar o seu coração. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito do crescimento, do amor que nós temos e precisamos ter por Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos ensinou o quê? Que o maior mandamento nas Escrituras é amar a Deus com todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Mas como podemos não apenas amar a Deus, mas amá-lo com tudo o que somos? Como podemos aumentar o nosso amor diário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? No Evangelho de João, no último capítulo de João, lá no capítulo de número 21, nós vemos Jesus questionar com Pedro a respeito desse amor. Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? O propósito de Cristo Jesus ao fazer essas perguntas não era apenas obter sim ou não, mas era levar Pedro a uma profunda reflexão sobre o nível de amor que ele tinha pelo Mestre. Jesus, ele utiliza essa forma para tocar no sentimento de Pedro de dentro para fora. Nós vemos que a razão pelo qual Jesus faz essa pergunta tão direta para Pedro está relacionado àquilo que aconteceu lá na última Santa Ceia, né? Naquela ocasião, Pedro afirmou com convicção o quê? Senhor, eu daria a minha vida por ti, né? Pedro fala dessa forma, mas, no entanto, Jesus, conhecendo não só o coração de Pedro, mas o nosso coração, ele responde: antes que o galo cante nesta noite, 3 vezes tu me negarás. E naquele momento ali, Pedro acreditava possuir, ter um amor inabalável por Cristo. Mas a realidade, ela provou ao contrário. Quando Jesus volta a questioná-lo após a ressurreição, Pedro, ele já transformado pela experiência de ter negado o Senhor Jesus, ele responde com humildade: tu sabes que eu te amo. Mas isso, Jesus conhecia o coração de Pedro, mas a forma que Pedro estava falando era muito rasa para o que Jesus precisava ouvir dele, né? Pedro, ele estava profundamente entristecido, depressivo, e ele, quando percebe que seu amor por Jesus Cristo não era tão grande quanto ele acreditava, ele fica transtornado, né? E o objetivo de Jesus, como não era apenas fazer ele enxergar as limitações dele, mas também encorajá-lo a crescer, a ser uma pessoa melhor do que ele vinha sendo, Jesus fala para ele, Jesus continua a conversa e mostra para Pedro que, embora naquele momento ele ainda não tivesse pronto para entregar a vida dele pelo Evangelho, o tempo de ser uma pessoa extremamente madura espiritualmente iria chegar. E a declaração de Jesus, ela com Pedro, ela não se refere quando ele fala que quando eras mais jovem, né, tu te vestias e ias onde queria, mas quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levarás onde não queres. Essa declaração que Jesus faz, ela não se refere apenas à idade física de Pedro, mas à maturidade espiritual que Pedro iria desenvolver no dia a dia. O que Jesus Cristo estava ensinando é que, ao crescer na fé, Pedro aprenderia a ser guiado pelo Espírito Santo e a entregar totalmente a vida dele ao Senhor, a Deus, né, ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus conversa com Pedro, ele diz: estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queres. O versículo, ele esclarece o propósito dessa declaração feita aqui, tão maravilhosa. Por que Jesus fala? Jesus fala tem o versinho, o próximo versinho diz o quê? Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Por que Jesus fala sobre a morte de Pedro agora? Tão aleatório parece, né? Pedro
horas antes, ele havia declarado que estava disposto a morrer por Jesus lá na crucificação. No entanto, aqui agora, Cristo revela que naquele instante ele ainda não estava pronto. Mas agora, ao mencionar a forma como Pedro iria morrer, Jesus traz para Pedro uma mensagem de esperança. Você podia, Pedro, ou pode não estar preparado agora, mas um dia lá na frente, o Evangelho vai te preparar para isso, né? E isso, amados, mostra o quanto Jesus acreditava que Pedro não apenas tinha se arrependido, mas ele viu o quanto ele era fraco. E Jesus acreditava bastante na evolução espiritual de Pedro. Ele enxergava um crescimento lá no futuro na vida de Pedro, né? Da mesma forma, meus amados, quando Jesus olha para nós, ele não se limita à nossa fraqueza, aos nossos pecados, aos nossos erros do presente, mas vê até onde que nós podemos chegar. Jesus, ele acredita em nós mais do que qualquer outra pessoa. É assim, é até difícil a gente falar isso, né? Por que ele acredita em nós mais do que qualquer outra pessoa? Porque ele conhece o nosso potencial, ele conhece o potencial que há em cada um de nós. Quando Jesus diz a Pedro que ele estenderia suas mãos, ele não apenas, amado, está falando sobre a morte dele, mas ele revela o que iria acontecer. Ele revela que ele iria ser crucificado por milhares de pessoas, que a crucificação era um método comum ali de execução lá pelos romanos, né, pelos judeus. E muitas das vezes, amados, ao lermos a Bíblia, poucas pessoas leem, né? Quando se trata da palavra de Deus, é bem raso o conhecimento. Imaginamos que apenas Jesus e os 2 ladrões ali, eles foram crucificados, mas não. Isso era uma prática que era usada naquela época. Jesus, ele estava dizendo a Pedro, você não apenas morrerá, mas morrerá morte de cruz também, né? Existia essa tradição lá cristã, no meio daquele povo, e a gente vê que muita gente fala sobre isso, né? Que o momento de Pedro ser crucificado, ele teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor, e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. A gente vê alguns relatos sobre isso, né? E quando nós vemos que Pedro estava ali num momento de extrema fragilidade, vocês imaginam, ele tinha traído o Senhor Jesus, né? Ele era um homem marcado pelos fracassos, e por algum instante, Pedro naquele momento ali, ele tinha voltado de uma pesca, e aquela pesca, ela tinha sido um fracasso, ela tinha sido, assim, mais uma vez, Pedro tinha fracassado. E essa angústia, ela vinha acompanhando Pedro, e aí Pedro tem um encontro com o Senhor. Quando eles veem Jesus ali na praia, eu acho lindo quando, acho que João fala para Pedro, né? É o Senhor, Pedro, é o Senhor. E Pedro, com vergonha de tudo que tinha acontecido, ele se joga na água, né? Ele fala que ele estava nu, e é muito tremendo essa parte. A angústia, ela é refletida na mensagem quando nós vemos como Pedro reagiu quando ele soube que era o Senhor. Amados, o crescimento pelo amor de Deus, ele tem que ser diário na nossa vida, ele tem que ser constante. Nós precisamos fazer com que isso aconteça dia após dia, amados. A história de Pedro, ela nos ensina que o amor por Deus, ele pode crescer e se fortalecer ao longo do tempo, assim como ele passou por momentos de fraqueza, dúvidas e até mesmo negando ao Senhor, ele também foi restaurado e capacitado para cumprir o chamado dele. Jesus, amados, não desiste de nós mesmo quando nós falhamos. Ele nos vê além das nossas limitações e acredita em nosso potencial. Seu propósito, amados, não é nos condenar, mas nos transformar. Assim como Pedro, ele foi moldado pela graça de Cristo Jesus, também podemos crescer em amor e compromisso com Deus. Se hoje nós estamos nos sentindo, você está se sentindo que ainda não ama o Senhor com toda a intensidade que deseja, não desanime. O importante não é o que e como você está agora, mas para onde Deus deseja te levar. Permita ser guiado pelo Espírito Santo, ser moldado por Ele em nome de Jesus. Uma excelente tarde,